O monitoramento da lavoura, tanto para a cultura atual como para as futuras culturas, é sempre muito importante para que o produtor esteja informado do que acontece em sua lavoura, nas lavouras da sua região. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, faz esse acompanhamento de perto e atualiza os produtores de tudo o que acontece aqui na nossa região. Falando então, Jonas, sobre esse trabalho, né, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, com um posto, né, uma unidade também aqui em Santa Helena, fazendo esse acompanhamento, né, com o objetivo de também minimizar um pouquinho dos prejuízos que as intempéries climáticas trazem ao produtor, né, além de pragas e outras doenças. Fazendo um resumo de como foi o ciclo, né, dessa cultura da soja, que já vai se encaminhando próximo da colheita. Realmente está mais perto do fim. Esse ano a maioria das lavouras se encontra mais ou menos agora, o estado atual é de enchimento de grãos ou formação de vagem final, mas enchimento, e algumas já estão em colheita ou estão perto do estágio de colheita. Esse ano, em termos produtivos, será melhor que o ano passado. O ano passado foi um ano muito ruim. Haverá perdas, algumas áreas com 10, 20%, as que menos tiveram perdas pelo déficit hídrico em dezembro. Algumas atingiram até mais, 50%, 60%, por causa do regime atípico de distribuição de chuvas, né? Chuvas de verão, onde que caiu a chuva, ela teve melhor desenvolvimento. Onde que não teve no período crítico, principalmente na hora que forma a vagem e enche, é onde que ela mais demanda água, né? E quando nesse período se houver um déficit ou menos chuva nesse período, que é a maior demanda, a planta começa a sentir. Mas em comparação ao ano passado, esse ano teve bem menos perdas. A maioria vai ter alguma safra boa, com bom proteto, não no máximo, mas muito bom, para pelo menos sanar o ano ruim que foi ano passado. Algumas áreas tiveram mais déficit que outras, muito provavelmente pela pouca palhada que ficou dos outros anos. Alguns produtores tiveram azar de ter o sincronismo do período com mais demanda de água com menor chuva, e alguns tiveram, que nem algumas propriedades aqui, como esta, teve o pessoal que teve por dificuldade com o controle de mato, usou métodos como o uso da gradagem para tentar revolver o solo, para tentar matar as touceiras de buva ou outras ervas daninhas por dificuldade do uso de herbicidas, né? Tanto pelo alto custo desse ano dos valores de insumos, adubos, herbicidas, fungicidas, que teve um acréscimo bem grande do valor. Alguns produtores receosos ou por dificuldade do ano passado, né, decidiram usar o método mais antigo. O problema desse método é que pelo revolvimento já tinha pouca palha, e pelo revolvimento do solo houve uma perca da palhada superficial. O que essa palhada faz? Além de proteger do sol e do vento, ela evita, como protege do sol e do vento, essa área, o solo perde menos umidade ou mais devagar, ou seja, preservando por mais tempo, o que vai dar melhor resistência ou faz a planta tolerar um pouco mais a seca, porque ela tem água no solo. E se eu revolvi o solo, eu tive uma perca de palhada, esquenta mais, porque o sol pega direto no solo, esquenta mais, e tem a maior ação do vento, a perda mais rápida da umidade. Então houve algum problema nesse sentido. E também, com esse método de revolvimento do solo ou algumas coisas, o pessoal acabou incorporando algumas sementes de milho e tem um pouco de problema com milho guacho. Como esse milho é da safrinha, também é tolerante ao glifosato, e o pessoal usar menos herbicidas, normalmente deixa alguns de fora, mas menos o glifosato, esse milho acaba sobrevivendo. Ou com menos aplicações, ele
ele acaba germinando em várias épocas distintas e esse milho baixo acaba sendo um hospedeiro da cigarinha. Então o pessoal esse ano tem que tomar um cuidado com relação à cigarinha, monitorar mais a presença. Como ela é um inseto migratório, mesmo na área que as pessoas têm um bom manejo de solo, de plantas daninhas e não teve esse problema do milho, como o inseto é migratório, ela vai migrar para áreas de milhos novos, normalmente. Ela tem a preferência por plantas mais novas e vai acabar migrando para essas plantas mais novas e podendo acarretar problema. Uma solução seria dessa cigarinha, que vem agora do soja, que vocês podem encontrar algumas plantas, poucas espalhadas, mas essas poucas espalhadas na beirada de um poste, no palanque de divisa, que ficou lá no cantinho, que a bara, para desviar da bara, para ela não enroscar, você deu uma abertura de bara e não houve pulverização ali. Essa planta está sendo hospedeira do vetor e da doença que esse vetor transmite, que é a cigarinha transmissora do enfesamento do milho. Algo parecido, analogia, talvez seria pensar como o mosquito da dengue. O mosquito transmissor da dengue, ele não tem doença. Ele não é o que é a doença, aliás. Esse mosquito, ele só transmite um vírus, que contamina a pessoa que fica doente. O milho é parecido. A cigarinha em si, ela não, dano de sugar, ela não causa dano, ou insignificante. Mas o problema é ela ser transmissora dos complexos de enfesamento, que são Ou seja, vírus. ela carrega essa... Isso, ela é um vetor, ela carrega a doença. Plantas muito compactadas, essas milho guacho, sem tratamento de semente e sem controle fitossanitário sobre essa cigarinha que está nesse, normalmente elas estão se multiplicando bem ali em vários estágios e possivelmente o milho também está contaminado e que seja reservatório da doença, do complexo de enfesamento para cultivos futuros, ou seja, portanto, como ela tem esse vetor de transmissão e ela é migratória, qualquer rajada de vento e o horário, depende do horário. Agora, aproximando com a colheita, vai ter alguma dispersão dessa cigarinha, pelo próprio manejo na área, tem que se tomar um cuidado com o monitoramento, perceber se está ou não vendo migração e, segundo o manejo, principal além do monitoramento e de posterior aplicação de inseticidas, se for necessário, é o uso de cultivares tolerantes ou mais resistentes à questão do enfesamento, né? Que sejam mais tolerantes. Cigarrinha, inclusive, foi um dos grandes problemas, né, da cultura Da do milho safra passada, anterior, né? e esse ano... E pode ser já um futuro problema, já pode trazer essa incidência para o próximo ano. Sim, e o monitoramento começa agora, você percebendo que há plantas espalhadas nas áreas. São poucas nos postes, nos cantos, mas essas poucas também são importantes porque elas, além de manter a cigarinha, mantêm a doença. Ou seja, ela vai sair dali já contaminada. O monitoramento, se existe ou não existe, não só da própria propriedade, mas dos vizinhos, olhar se tem ou não tem. E se eu sei que tem, eu vou ter que monitorar mais vezes a minha lavoura, principalmente depois de 10, 15 dias de plantado, com a questão da presença ou não presença. Como ela é migratória, não existe uma receita fácil de pegar, você tem que tentar monitorar para tentar controlar dentro do possível, com o uso de inseticidas e o uso de variedades, porque contato com o enfesamento essas plantas vão ter, um pouco menos, um pouco mais, depende muito do fluxo migratório dessas plantas, elas vão ter mais ou menos contato, mas vão ter. Então a resistência acaba sendo um caminho mais fácil, a tolerância genética das cultivares para evitar problemas futuros de produtividade, né? Outra situação que ela também ocorre através de migração de esporos e que afeta diretamente a cultura da soja, Jonas,
é a ferrugem Isso. asiática, né? Isso também é levado muito a sério pelo IDR Paraná. Sim, é uma prática aqui nessa propriedade tem um coletor de esporos, né, que já foi demonstrado em outras reportagens. Se quiserem verem as outras, eu já expliquei como é que funciona. O monitoramento esse ano é baseado, todos os anos, ele é baseado em um tripé, vamos dizer assim. A presença da planta hospedeira, que é a soja, que tem todo ano, que nós já sabemos. Aí o outro monitoramento é a questão da presença do patógeno, que é o coletor de esporas, é essa ponta do tripé. Que nós vamos lá se tem ou não tem a dinâmica do esporo na área, se ele está chegando, se ele está presente na área. E o terceiro é o climático. Esse ano teve a entrada do esporo mais cedo que os outros anos, possivelmente, como já expliquei, pelo inverno mais ameno, com mais chuvas. Então houve uma presença de algumas plantas guaxa que acabou sendo vetor, que manteve esse fungo vivo durante a entre-safra e acabou se dispersando mais cedo. Só que com a questão da chuva, que atrapalhou inclusivemente, eu já descrevi, sobre a questão do desenvolvimento da soja desse ano, menos do que o ano passado, a seca mais ainda houve. Essa menor pluviosidade, ou menos chuva, ela teve menos umidade no ar e menos tempo de água livre sobre a folha. O que é importante essa água livre sobre a folha? Com essa água livre, o fungo precisa uma certa quantidade de horas em determinadas temperaturas para a propagação desse fungo, para ele germinar, para ele conseguir contaminar a planta. Como esse ano teve um ano seco e mesmo com a presença do esporo, houve uma menor incidência da doença, uma menor pressão da doença sobre a cultura pelo fungo. Existe o fungo, houve mais cedo, mas não houve tão forte. A questão de outras pragas, como percevejo, esse ano houve uma menor presença, na média a maioria teve menos, por causa do clima frio no começo do ciclo, lá em novembro, tivemos temperaturas até 12 graus, isso atrasou a multiplicação inicial dele até ele fazer a distribuição, né, o crescimento populacional. Então, dele acabou atrasando e desincronizando com o cultivo. Hoje nós temos sojas mais compactas, com maior abertura, por causa da seca e do frio. Tanto a questão de pouca multiplicação do percevejo, como a questão de a arquitetura da planta esse ano tiver mais compacta e mais fácil o uso da pulverização, né? Conseguiu-se aplicação mais eficazes, mais por causa da questão da arquitetura, conseguiu-se aplicar a gota da pulverização do pulverizador que forma no bico, conseguiu chegar mais embaixo. Então provavelmente houve uma melhor eficiência do uso dos fungicidas, inseticidas e demais químicos utilizados no processo. Ou seja, esse ano teve uma pouca pressão sobre doença, apesar de ter a presença do fungo, e uma pouca pressão de pragas, menor, algumas questões de ácaros, trips, pontuais que houve, mas nada muito ruim considerado os outros anos. O que afetou a produção esse ano, pouca chuva. E para os próximos dias, a gente teve aí no final de semana, né, na semana passada, algumas chuvas, inclusive chuvas que foram mais gerais, podemos dizer assim, no nosso município, né, relatos dos próprios produtores. O que a gente espera, Jonas, para os próximos dias, né, para os agricultores que já se preparem para esse final de ciclo? Mais chuva? É necessário mais chuva ou não? Como que está isso? A chuva foi bem distribuída, realmente uma boa chuva que vai ajudar muito a finalização do ciclo. A tendência dela ser mais estável esse mês, né? E tomara, né,
que seja mais para frente melhores, mais bem distribuídas sobre o local. Essa chuva vai ajudar, vai manter mais a produção esse ano comparado ao ano passado, né? Vai ser essa chuva bem distribuída, ela é muito importante para a produção homogênea no município, né? Tanto as que estão perto de colher, como as que estão em estágio final, né? Alguma coisa ainda vai ocorrer, as chuvas, né, normalmente, mas essa da questão da chuva conforme os sites vão monitorando, né? Então, um processo de transição do Laninha para alguma situação estável, né? Vamos ver conforme os institutos climáticos vão fazer as previsões e dele fazer o planejamento da próxima safra, né? Mas aparentemente a colheita vai ser num período bom, esse ano até metade de fevereiro, um pouco mais, e o plantio da próxima safra vai ocorrer numa época boa, para evitar problemas de geadas lá para frente. Então, as perspectivas são boas daqui para frente. Produtor que tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, algum direcionamento, pode procurar o IDR em Santa Helena, Jonas? Sim, podemos, estamos lá dispostos, né? Tirar algumas dúvidas se for necessário, né? Nosso papel, além das UERs, se a pessoa não tenha tempo para visitar o IDR, às vezes ele pode só querer se tem presença ou não de fungos. Reafirmando o programa, ele tem informação não só para o produtor, mas para a comunidade como um todo, e as informações são livres, as pessoas acessam lá, podem acessar e ter acesso a essas informações pelo site do IDR, para ver se tem a presença ou não do esporo. E como eu comentei, a presença do esporo é um dos tripés do monitoramento da ação que deve ser feita para controle da ferrugem. A questão climática, o produtor tem acesso a vários sites de previsão do tempo que podem dar uma luz sobre ele quando há presença de umidade maior, um controle necessariamente maior, né, de doenças, né. Nesse caso, nosso papel faz a outra alça, que é além da planta, da questão climática, que ele tem acesso com sites, nós fazemos a questão da presença ou não do esporo. E se o produtor quiser, além de nos procurar para se tem ou não tem, ou alguma outra dúvida mais pontual, acompanhar esse site, que sempre está lá disposto, né, as informações em tempo real, ou através do canal aqui que nós estamos conversando, que também dispõe essa informação, ou pelo menos o link de acesso lá, né? Bom, portanto, mais informações você confere no nosso site, o cliquenewswebtv.com.br. A gente conversou com o Jonas, ele que é engenheiro agrônomo do IDR Paraná aqui em Santa Helena. E você continue conectado conosco, a gente sempre vai trazendo informações que vão agregando no seu cotidiano. Até uma próxima!